Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno manhã. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, tá? Está iniciando mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo, essa disciplina que dá profundidade aos temas da microbiologia para vocês, tá? Então, desse mundo microscópico, a gente já conversou sobre da microbiologia, mas também da química, da física, certo? Das ciências da natureza. Deixa eu dar um oi para as turmas que estão acompanhando, para os nossos alunos que estão acompanhando nossa aula pelo nosso chat do YouTube, tá? Tô vendo aqui a Adriana Souza, a Érica Fernanda. Tem mais gente? Não tô vendo, tá? Agora tô vendo aqui só a Érica. Eu tô com medo da Érica, porque ela tá falando um idioma que eu não consigo entender. Érica, fala português comigo, Érica, nossa aluna poliglota. Brincadeira, minha querida. Adriana, minha filha, tá conseguindo acompanhar a tua amiga, a Érica? Porque eu tô vendo aqui. Que idioma é esse? Conta pra mim aí, Érica. Que idioma é esse que eu não tô sabendo? Certo? Eu quero saber aí, quero conseguir conversar contigo. Aí eu vou conseguir em português. Bora conversar em português, brincadeira, tá? Queridos, eu gosto muito da participação de vocês, tá? E é claro que essa participação ela é muito importante para a construção da nossa disciplina, do nosso conteúdo, da compreensão, certo? Então você vai conseguindo entender o nosso conteúdo à medida que você consegue participar. Então não deixa de participar, e isso não é só para a minha disciplina, é para todas, tá? Para o processo de ativação da memória de você estar raciocinando, entendendo aquele conteúdo, tá bom? Beleza? Vambora nós, tá? Eu quero saber que idioma é esse aí. É russo? Acho que não é russo, não. Acho que não sei. Não consegui identificar as letras, tá? A gente vai conversar na aula de hoje da disciplina Meu Pequeno Mundo sobre bases da imunologia, tá, humana. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tecido imunológico, tá? Esse tecido, né, então, é uma parte é uma parte do tecido sanguíneo do corpo humano, e ele tem essa principal função de defender o corpo humano contra algumas doenças, tá? Ou algumas infecções ou processos alérgicos que a gente tem dentro do nosso corpo, a interação do nosso corpo com outros corpos, certo? Sérvio, nossa, eu tô falando que a Erika é top, meu filho, que ela é poliglota. Todo dia ela chega aqui com um idioma diferente, não conhecia, tá? Valeu, Erika. Então vamos nós. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as principais formas de defesas promovidas naturalmente no nosso corpo, tá? Lembrando que semana passada a gente conversou um pouquinho sobre as bases do processo de formação de vacina. Então, essa aula de hoje ela vai ajudar a entender o contraponto, né? Então, na semana anterior a gente conversou com vocês sobre como é que uma vacina ela é formulada, certo? E hoje a gente vai conversar com vocês sobre a contrapartida, né? Como é que o corpo reage a essa vacina, gerando, por exemplo, anticorpos. É só assim que a gente defende nosso corpo? É só com anticorpo? Ou será que a gente tem outras formas, tá? E se a gente tiver uma interação com outro organismo, com a verme, por exemplo? Ou se a gente tiver reação química com algum componente químico, né? Uma poeira, ou uma substância produzida, por exemplo, por marisco, camarão, por exemplo. Quais são as respostas que o nosso corpo ele vai dar para isso, tá? Entendi. Tá certo, Érica. Vamos nós. Então, bom, a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre o sistema imunológico do corpo humano, tá? Ele é uma base muito importante do nosso corpo. Ele está associado com o sistema circulatório, tá, do nosso corpo. Então, a gente vai ter que conversar um pouquinho com vocês sobre esse sistema circulatório, tá? Então, vocês já compreenderam lá nas aulas de biologia que o sistema circulatório humano, ele é um sistema composto por vasos condutores, tá, que levam o nosso sangue, tá, e a nossa linfa também. Então, a gente vai separar o sistema circulatório sanguíneo do sistema circulatório linfático, são dois sistemas, tá? Mas que eles circulam, tá? Os nossos fluidos. E parte desses fluidos é um tecido, tá? Então, lembra lá. O que é um tecido, galera? Tecido é um conjunto de células com uma função delimitada, né? Com uma função, tá?
Então, a gente já teve aulas para conversar sobre o sistema circulatório com foco no transporte de nutrientes e gases. Entre esses gases, a gente focou lá no CO2 e no gás carbônico. Eu até apresentei para vocês as hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos, certo? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre as outras células desse tecido, tá? Que é com foco no sistema imunológico, são os glóbulos brancos, tá? Ou leucócitos. A gente vai conhecer um pouquinho deles, é uma diversidade, nós temos várias células, cada uma tem uma função diferente, então a gente vai aprender a reconhecer elas, né, visualmente e entender as funções delas, tá bom? Bem como a gente vai entender quais dessas células são responsáveis pela produção do tal anticorpo. Porque não, galera, não são todas as células, não são todos os leucócitos que produzem anticorpos. Então, veja bem, o sistema imunológico também é chamado de sistema imune. É o que garante a proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos, tá, afetem negativamente a nossa saúde. É um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto ou com uma grande barreira de proteção, certo? Então, essa imagem ela só representa a ideia, né, do corpo estranho e o nosso corpo, né, a mão, está dando essa parada, né, essa pausa, falando, opa, aqui você não vai afetar esse corpo, essa interação. A resposta imune no corpo humano, ela pode ser de dois tipos, ela pode ser inata ou adquirida. Ela é considerada inata quando ela apresenta uma resposta mais ampla, tá? E os indivíduos já nascem com esses mecanismos. Então, são as barreiras físicas que o nosso corpo apresenta. A pele, por exemplo, né? Que é uma barreira, é um órgão do nosso corpo que torna impenetrável. A maioria dos organismos, dos micro-organismos, não conseguem penetrar dentro dessa barreira. Tá? A gente vai ter algumas outras respostas, algumas células que elas conseguem reconhecer alguns patógenos, eles vão reagir e interagir diretamente com isso. Então, as reações alérgicas, por exemplo, tá? Então, o processo de combater substâncias químicas que estão ali, é forma inata, certo? Então, a gente nasce com aquela condição, certo? Então, é diferente da resposta adquirida. Como é essa resposta adquirida? Normalmente, ela está associada com os processos de vivência do indivíduo. Então, você vai pensar na resposta imune adquirida como, por exemplo, a produção de anticorpos, tá? Então, por exemplo, alguém tem um anticorpo, normalmente a gente só produz anticorpo quando a gente passa a ter contato com o corpo estranho, certo? E a gente aprende isso vivendo. É aquela história, né? Outro dia eu estava até vendo uma amiga minha, postou uns stories no Instagram, o filho dela lambendo a árvore, né? O filho dela tem 2 anos. Tá? Então, nessa idade é comum, né? Criança, 2 anos, criança bota a mão no chão, bota a mão no chão na boca, lambe os corrimões, lambe sapato, morde sapato. Aí você vai, professor, mas é sujeira e tal. A gente evita, né, que a criança faça isso, mas a gente não vai deixar a criança sem triscar o chão, botar a criança numa bolha. Não, pelo contrário, galera. Essa vivência, o contato dela com a areia, com as substâncias, é importante para o processo de construção dela, da formação dessa base adquirida, tá? Nós, né, ao longo do processo de evolução, tá, nós já fomos selecionados. Nós temos várias células que protegem o nosso corpo, né? Então, vai ter célula que vai conseguir reconhecer determinados corpos e isso é processo de evolução. Outras eu ainda preciso aprender a vivenciar, tá? Então, é comum que nessa faixa etária de 1, 2 anos, até 3 anos, as crianças adoeçam muito, e principalmente quando elas entram na escola, né? Ali naquele período de creche, pré-escola, né, infantilzinho, né, o primeiro contato da criança com outras crianças, aí adoece, que é uma beleza, né? Tá o tempo todo com o nariz escorrendo e tal, isso é uma resposta imune, tá? É uma resposta do corpo ao reconhecer patógenos estranhos e eles estão aprendendo, né, fazendo com que o corpo aprenda e adquiram resposta imune para outros corpos. É o que vai tornar essas crianças, né, crianças mais saudáveis, né, ao ponto de que elas já vão desenvolver anticorpos para o corpo dela.
Só que aí, é claro, né, gente, a gente está falando de seres humanos, espécie inteligente, que não precisa esperar que as pessoas vivam e adquiram doenças ali na natureza. Opa, pera lá, a gente tem um arcabouço histórico ali, né, de entender as pragas que a gente já viveu, né, de desenvolvimento tecnológico, a ponto de a gente poder o que? Desenvolver vacinas. Nas aulas anteriores, especialmente a última aula, né, a gente conversou com vocês sobre vacinas, né? Como é que se cria vacinas? Aí eu falei para vocês da vacina atenuada, da vacina de vírus geneticamente modificados, né? Então, essas vacinas são diferentes, geram respostas imunes diferentes no corpo humano. A ideia da vacina é que eu não precise entrar em contato com o organismo, né, por exemplo, um vírus muito letal, né, para esperar desenvolver resposta imune. Não, antes de ter contato com aquele patógeno ativo, certo? Eu já desenvolva essa resposta imune adquirida. Né? E aí, quando eu tiver o contato, né, se porventura eu vou ter o contato, eu já tenho o que? Anticorpos ali, o suficiente para desenvolver. Tá bom? Então, cada uma dessas respostas vão estar mostrando aqui para a gente o que? Células do sistema imunológico diferentes, tá? Células inatas, né? Normalmente a gente vai estar falando dos leucócitos granulócitos, eu vou já apresentar para vocês eles, e adquirida normalmente é com os sistemas dos não granulócitos, especialmente os que produzem as anticorpos. Bom, células do sistema imunológico são células que estão junto do nosso sistema circulatório, tá bom? Então, o sangue ele é formado por duas partes, tá? Uma parte é a parte líquida, tá? Formado especialmente por elementos figurados como hemácias, leucócitos e plaquetas. E o plasma sanguíneo, que é a parte líquida em si, certo? Com água, sais minerais e algumas substâncias orgânicas. Qual é a função do sistema circulatório? Circular esse fluido, tá? No corpo inteiro. E eu vou transportar nesse fluido os nossos nutrientes, entre eles gases, tá? Que podem estar dispersos no próprio líquido, tá? Ou associado a essas células, como por exemplo as hemácias. Aí você vai voltar lá nas aulas, acho que foi de agosto, tá? Eu conversei com vocês direitinho sobre o quê? Sobre transporte de gases no nosso sangue, certo? Falei da resposta física do corpo humano, física e química, aliás, a resposta química do corpo humano, certo? Então, a concentração de gases no sangue fazem a gente fazer as trocas gasosas, né, a entrada e a saída de gases através do sistema circulatório e respiratório, tá? Mas a gente transporta o quê? Nutrientes, né? A gente se alimenta, parte dos alimentos são digeridos, absorvidos lá no intestino e vão para onde? Vão para a corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea leva todos esses nutrientes e gases por todo o corpo, para o cérebro, para a ponta do pé, certo? Mas eu quero que vocês prestem atenção também que a gente não tem só hemácias e água, tá? A gente tem os leucócitos, a gente tem os leucócitos e as plaquetas também. A gente vai focar muito na nossa aula de hoje com os leucócitos, ok? Então tá aqui, ó, essa imagem do esquema, né, que a gente está observando aqui, ó, especialmente as hemácias, né? Então são células discoidais, né? Elas têm o formato de disco, porque elas não apresentam núcleo, certo? Comenta para mim aí, Érica Fernanda, a hemácia, essa célula que não tem núcleo, ela é uma célula procariótica ou ela é uma célula eucariótica? Érica, Adriana, cadê os meus alunos que estão acompanhando a nossa aula de hoje? A hemácia é uma célula procariótica ou é uma célula eucariótica, tá? A imagem real aqui, ó, galera, é essa aqui, ó, certo? Vou pegar aqui a borrachinha, tá? Então, nós temos aqui, ó, hemácias, tá? Então, isso aqui foi observado. Eu extraí o sangue de uma pessoa,
Fiz uma coloração, tá? Para poder a gente conseguir visualizar. Coloquei uma plaqueta e observei no microscópio. Então, a gente tem essas células aqui, que são as hemácias. E essa célula aqui que a gente tem são os leucócitos. A gente conhece normalmente as hemácias como os glóbulos vermelhos ou eritrócitos e os leucócitos como os glóbulos brancos, tá? Sério? Não acredito, não. Lembra lá, galera, o que que é uma célula procariótica? O que que é uma célula procariótica? É uma célula que não tem o núcleo organizado, porém tem material genético. Tem material genético. Não tem é a carioteca, não tem é o núcleo, tá? Mas ela tem material genético. E o que que é uma célula eucariótica? É que esse material genético vai estar organizado no núcleo. Todas as células do corpo humano são células eucarióticas. A gente não tem células diferentes. Um organismo vivo, ou ele é eucariótico, ou ele é procariótico. No caso do corpo humano, todas as células são eucarióticas. Então, ó, vamos nós. Então, a gente tem aqui, ó, células eucarióticas. Que significa dizer que o material genético está organizado em um núcleo. Aí, o que foi que eu disse? Que a hemácia não tem núcleo. Aí, gente, professor, então ela é procariótica, certo? Errado. Errado. O que aconteceu aí, Érica, é o seguinte, eu perguntei de propósito, porque eu sei que algumas pessoas, alguns alunos confundem, tá? No caso da hemácia, as células perderam totalmente o núcleo. Elas não têm material genético, galera. O formato dela discoidal, ó, tá vendo que é achatadinho, não é cilíndrico, é porque ela perdeu completamente o núcleo dela. Ela não tem material genético, ok? Então você olha para ela aqui, ó, você observa que esses círculozinhos aqui, ó, observa que no centro está até esbranquiçado. Não dá para ver que ela está esbranquiçado no centro? Tá? É porque ela perdeu o núcleo, ela não tem material genético. Célula procariótica tem material genético, certo? Isso significa dizer que essas células elas perdem por algum motivo. Elas perdem para aumentar a eficiência delas, certo? No quê? No transporte de oxigênio, especialmente de gases, mas de oxigênio, certo? Então a função dela é isso. E é ela, galera, que tem dentro dela uma proteína chamada hemoglobina. E é por isso que ela fica vermelha. O nosso sangue é vermelho só por conta das hemácias. Ok? O resto não tem coloração. Por isso a gente vai dizer que as outras células, chamadas leucócitos, são considerados glóbulos brancos. Porque, na verdade, ele não tem coloração. Ok? Os leucócitos têm núcleo e a formação dele, a estrutura do leucócito, pode mudar de hora para hora. Ok? Bom, todas as células do sistema sanguíneo, seja as hemácias ou os leucócitos, são formados num único local, na medula óssea. Tá? Então, dentro dos nossos ossos, a gente tem uma estrutura chamada medula óssea, tá? No qual a gente tem células multipotentes, tá? Tem capacidade de transformar, de se especializar. Parte delas se transformam em licócitos, responsáveis pela defesa do corpo humano, e outra parte vai se transformar em hemácias. Então, no processo de diferenciação, elas perdem o núcleo para aumentar a eficiência no transporte de líquidos. Deu para entender, Érica? Deu para entender, Adriana? Comenta para mim, certo? Próxima vez vocês não vão errar, ok? E aqui, galera, essa imagem é para esquematizar o que vocês conhecem, a gente já conversou com vocês, como esse líquido, tá? Esse fluido, junto com essas células, ele circula no nosso corpo. É o nosso sistema circulatório, tá? E ele é composto por um órgão principal, que vocês conhecem como o coração, e por vasos sanguíneos. A gente tem 3 tipos de vasos sanguíneos. São eles as veias, as artérias e os capilares. Tá? O nosso sistema circulatório ele é fechado.
sistema circulatório fechado. É uma característica do sangue humano. Significa dizer o quê? Que o sangue circula 100% dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Beleza? O sangue circula apenas nos vasos sanguíneos. As artérias, elas levam o sangue do coração para o resto do corpo, enquanto as veias do resto do corpo para o coração. E os capilares, professor, são as intermediações entre as veias e as artérias. São vasos sanguíneos bem fininhos, certo? Que eles conseguem entrar mais dentro dos órgãos, tá? Dentro do sistema digestório, nos tecidos, né? Conseguem enveredar por dentro dos tecidos, levando, né, mais esses nutrientes e esses gases. Tá bom? Professor, todas essas células do corpo humano são eucarióticas? Sim, todas as células do corpo humano são eucarióticas. Inclusive, todas as células do domínio eucária são eucarióticas, certo? Isso inclui as plantas, protozoários, fungos, algas, tá? Então, todos esses grupos que pertencem a reinos diferentes estão dentro daquele domínio eucária, tem células eucarióticas, certo? Então, se porventura alguma não apresentar núcleo, a gente vai entender que é o processo de desenvolvimento de uma célula, ela perdeu o material genético, ela perde o núcleo junto com o material genético. Então, não tem DNA ali dentro. Então, continuamente, eu preciso estar produzindo essa célula novamente, tá? Então, as hemácias, a gente fica produzindo o tempo inteiro, porque elas têm um prazo de vida muito curto, certo? Então, pouco tempo, ela vai morrer, porque ela não tem material genético, e eu preciso repor ela, certo? Então, galera, esses vasos sanguíneos, como, por exemplo, os capilares, eles entram dentro do nosso osso, certo? Passam pela medula óssea e lá eles vão pegando as células multipotentes e levam para alguns órgãos onde essas células vão se especializar. Então, temos vários órgãos do nosso corpo pelo qual pegam essas células para o processo de desenvolvimento. Tem algumas glândulas, como o timo, que fica perto do coração, o baço, fígado, certo? E outros órgãos que pegam essas células ainda não especializadas para especializar e gerar as células do sistema circulatório. Quem são essas células do sistema circulatório? As hemácias, conhecidas como glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que também são outras partes de células que não têm aí também núcleo, tá bom? A gente tem um outro sistema que não está associado diretamente com o coração, tá? Mas ele também faz parte do sistema circulatório. Esse sistema a gente chama de sistema linfático. Ele tem a linfa. O que é a linfa, professor? Basicamente é o tecido sanguíneo sem as hemácias. Então, é o tecido sanguíneo sem as hemácias. Isso inclui as plaquetas? Inclui as plaquetas. E inclui os leucócitos? Inclui os leucócitos. Tá? Ele é verde assim? Não, ele é transparente. Tá? O sangue ele é vermelho porque ele tem o quê? As hemácias. É a hemácia que deixa o sangue verde. Ou vermelho. Verde não, vermelho. Tá? A gente bota normalmente nos esquemas ele verdinho assim, ó, o sistema linfático, só para separar, só para diferenciar. Gente, ó, veia e artéria não é vermelha e verde e azul não, ó. Tá? Aqui, didaticamente, eles botam de duas cores para você separar, saber que tem veia e que tem artéria, certo? O vaso sanguíneo em si nem tem cor. O que tem a cor é a hemoglobina, o pigmento que está dentro da hemácia. Ok? E, professor, para que serve esse sistema linfático? Bom, como eu disse para vocês, os líquidos, em geral, estão dentro do sistema circulatório. Tá? Mas no resto do corpo, nos outros músculos, gorduras, também tem fluidos. Então, a gente precisa ter um intercâmbio ali.
Os micro-organismos, eles podem entrar em outras partes do nosso corpo. Então, é aí onde entra a existência do sistema linfático. O sistema linfático, ele apresenta ali a linfa, que é formada pelo plasma, os leucócitos e só. O soro utilizado como método de imunização passiva é formado pelo plasma sanguíneo, retirado do fibrogênio. Apresenta anticorpos de defesa. Então, esse sistema aqui, ele circula os líquidos que estão no nosso corpo e, consequentemente, também levam muitos dos nossos patógenos. Não existe nenhum órgão que vai bombear que nem um coração, certo? Mas ele consegue fazer esse intercâmbio direto entre o sistema circulatório comum e o sistema linfático. É comum a gente ter vários nódulos, tá? Especialmente aqui na região das axilas, das virilhas, dos maxilares, tá? Então, esses nódulos, basicamente, são regiões onde a gente vai ter uma maior concentração de leucócitos e é comum até inflamar, né? Quando a gente está com alguma amidalite, por exemplo, dá aquela inflamação na garganta, que é justamente por quê? Porque se concentram as regiões, os leucócitos, que são células de defesa do nosso corpo. Beleza? Vou dar uma dica para vocês lembrarem desse sistema linfático. Vocês já ouviram falar da massagem, da drenagem linfática? Tá? Então, como esse sistema circulatório ele não tem um coração para bombear ele, basicamente ele vai circular com a contração do músculo. Então, à medida que a gente tem uma atividade física constante, fazer caminhada, praticar esportes, por isso que é importante a vida saudável, importante para o sistema imune a gente fazer uma atividade física, tá? Por quê? À medida que a gente está se movimentando, a gente está fazendo pressão nesses vasos linfáticos, fazendo com que a linfa circule, certo? Aí, quando a gente é muito sedentário, o que que acontece? A gente não ativa tanto assim os nossos músculos, aí essa linfa também fica parada, e aí os líquidos acabam ficando acumulados em alguns lugares, tipo na barriga. Aí a gente faz a drenagem linfática, é uma massagem para forçar esse músculo a trabalhar e fazer com que esse sistema circulatório linfático possa circular, certo? Então, a linfa, esse sistema linfático, ele circula não só os patógenos, mas os líquidos que acabam ficando, podendo ficar acumulados em partes do nosso corpo. Beleza? Mas bora apresentar as células de defesa do nosso corpo, que estão tanto no sangue comum como no sistema linfático. Então, os leucócitos são os glóbulos brancos, tá? Essas células podem ser classificadas de diversos tipos. Em todas atuam em prol de um bem comum, a defesa do corpo. Então, todas as células dos leucócitos atuam para isso, para defender o corpo. A gente pode classificar de dois tipos: os agranulócitos e os granulócitos. O que é isso, professor? Bom, facilita. Granulócito é porque ela tem granulo. Tem uns grãozinhos. Você olha para a imagem dela, ó, aqui são imagens reais, tá? Ela tem um monte de pontinho dentro dela. O que esses pontinhos são, professor? Provavelmente são bolsinhas contendo alguma substância de interesse. Como a gente vai acompanhar, vamos apresentar para vocês as funções de cada uma delas. Algumas vão digerir substâncias. Lembram lá das organelas que digerem substâncias? Tipo o lisossomo. Lembram dela? Então, tem que lembrar disso, ó. Tem o lisossomo. Lisossomo. O que é isso? É uma organela, é uma organela que digere substâncias dentro do corpo. Então, a gente vai ver que temos algumas desses leucócitos que são cheios de lisossomos. Por quê? Porque ele vai pegar um corpo estranho, vai absorver o corpo estranho e vai digerir. Tipo, bactéria pequenininha, bactéria menor do que a célula eucariótica, ela engole e vai digerir ela para matar. Certo? Beleza? Aí tem outros que o organismo é bem grandão. É um outro animal, tipo uma verme, lombriga. Certo? Lombriga é um animal, é uma verme. Tá? Galera, outra perguntinha. O que são vermes? Comenta para mim aqui no chat. O que é uma verme? Bactéria é uma verme? Um vírus é uma verme?
Atenção, galera. Verme são animais invertebrados que são patógenos do corpo humano. Exemplos: lombriga, a solitária, né, que é a tainha, certo? Beleza? Elas são vermes. Aí, para isso, a gente tem o quê? Os remédios para verme, tá? Então, são os vermicidas, são os remédios para verme que a gente toma periodicamente, todo ano, de 6 em 6 meses, acompanhado por um médico, tá bom? Beleza? Então, ele serve para isso, para matar verme. Mas o nosso corpo tem essa defesa inata. Um desses organismos vai fazer isso aqui, o eosinófilos. Vou já mostrar para vocês. Tá? Então, nesse caso, ele não tem lisossomo. Ele não vai engolir uma lombriga que eu consigo ver a olho nu. Certo? Então, nesse caso, o que ela vai liberar? Ela vai liberar uma substância ácida para destruir esse organismo grande, essa verme. Ok? Então, esses organismos têm essa função. Tá? E outros vão produzir substâncias com respostas a alérgicos. Tá? Então, aquela resposta de alergia, de você espirrar, de você se coçar, certo? São respostas ligadas à resposta imune, tá? É uma forma do corpo também se livrar daquele corpo estranho. Os agranulócitos, esse Azinho é uma negação, então não tem esses granulos. Tá? Ele tem um núcleo bem grande. E qual é a função dele, professor, então? Normalmente está ligado à função adquirida. Opa, são esses aqui que produzem os anticorpos. Então, bora conhecer aqui eles. Primeiro que a gente está apresentando aqui para vocês são os neutrófilos. Tá? Os neutrófilos são células cheias de granulozinho, cheia de bolinha aqui. Então, provavelmente isso aqui é um lisossomo. O que ela faz? Ela faz a fagocitação. O que é isso? Ela engole a substância estranha e vai digerir nos lisossomos essa substância estranha, tipo uma bactéria. Ok? Então, ela engole essa bactéria. Olha só como é o núcleo dela. Isso aqui é o núcleo. Certo? Professor, esse núcleo aqui tem 3 partes, né? Isso, pode variar. Pode ter 2, 3, 4 ou até 5 partes. Certo? Beleza. Mas eu quero apresentar que é uma das formas da defesa inata do corpo humano. Essa célula reconhece um corpo estranho, engole ela e digere. Certo? Segunda, a eosinófilo. Normalmente ela está focada em quê? Ou em respostas alérgicas ou em conseguir defender o quê? Helmintos, certo? Vermes. Tá bom? A gente pensa na lombriga, tá? Então, a resposta direta dela é com ela. Então, esses granulozinhos aqui não adianta. Essa célula não vai conseguir engolir uma lombriga. É grande. É um animal. Uma célula vai conseguir engolir um animal? Não vai. Então, o que ela faz? Ela libera substâncias para fazer essa digestão. Eles são até chamados de acidófilos também, porque são substâncias ácidas que meio que destroem isso. Certo? Algumas vermes afetam o nosso sistema imunológico porque elas entram justamente nos nossos vasos linfáticos. Quero que vocês pesquisem sobre elefantíase. Tá? Então, tem algumas vermes que conseguem acessar esses vasos linfáticos, eles destroem os vasos linfáticos. Tá? Aí a gente acumula líquidos nos órgãos, nos membros, como por exemplo na mão, na perna, aí fica aquela perna zona inchadona e a pele está tão esticada que parece ou lembra a pele de um elefante, por isso o termo. Tá? Mas o termo técnico da doença é filariose. Ok? Mais uma que a gente tem é o basófilo. O basófilo é focado nas reações alérgicas. Ela libera algumas substâncias, entre elas a histamina, tá? Que promovem reações de alergia, aquela coceira que a gente tem, certo? E aí, dependendo da reação alérgica, ela vai lá para os vasos linfáticos, tá? Vou voltar aqui, ó. Lembra lá, ó, que esses vasos linfáticos estão em alguma localidade.
Aí a gente acaba inchando tanto aqui, ó, o olho, a garganta, que a pessoa perde o ar, fecha a garganta literalmente, certo? Então é uma reação, é uma das várias reações alérgicas, ok? Beleza? Pois é, Érica, eu comentei agora, por exemplo, da filariose, né, a elefantíase, a gente diminuiu bastante, né? Antigamente, lá nos anos 90, tinha muito caso, né? A gente andava nas ruas e via bastante, né? Hoje em dia, a gente reduziu bastante isso. Então, a importância da gente se cuidar, da gente se proteger, certo? Transmitida por picada de mosquito. Vamos nós aqui mostrando, apresentando aqui para vocês o linfócito. O linfócito ele tem poucos granulos, tá? Mas ele tem um núcleo muito grande, tá? Os linfócitos apresentam cerca de 10% de todo o sangue, são responsáveis por respostas infecciosas virais e atacar células tumorais também. É especialmente poderoso por ser capaz de combater células sem necessidade de reconhecimento prévio. Aí a gente tem dois tipos de linfócitos. Como eu disse para vocês, as células elas são geradas aonde? Na medula óssea, e depois elas saem da medula óssea e vão ser transformadas, né, ou especializadas em outras células. Aí, ó, onde o linfócito ele é desenvolvido, ele ganha um nome. Por exemplo, as células dos linfócitos que se desenvolvem no baço, vai gerar as células dos linfócitos B. Esse B é de baço. E as células do linfócito T, elas são geradas no timo. É um órgão que fica perto do coração, certo? Só que ele é só funcional normalmente nos primeiros anos de vida. Depois disso, ele vai perdendo a função, tá? As células do linfócito B são responsáveis por garantir a chamada imunidade humoral. Elas produzem os chamados anticorpos. Ah, é esse aqui que produz anticorpo? É. Então, ela tem um ciclo de vida mais curto do que comparadas às linfócitos T, certo? Anticorpos, ou, em outras palavras também, imunoglobulinas. Então, quando a gente fala em imunoglobulina, ou IG, agora vocês vão começar a lembrar, ó, questões que podem aparecer até para o Enem, tá? Imunoglobulinas é outro termo para anticorpo. Tá? É outro termo para anticorpo. É uma proteína que ela gera para reconhecer um corpo estranho. Cada célula B reconhece diversos tipos de corpos estranhos. E dependendo do momento do contato com o corpo, a gente pode gerar diferentes tipos de imunoglobulinas. Aí a gente conhece as imunoglobulinas como IgG, IgM, IgE, e aí vai. Agora, durante a pandemia, falou muito sobre essas duas aqui. Ó. Quem está se preparando para o Enem é interessante, para a vida de vocês. IgM e IgG. Eu disse para vocês na semana passada, teste rápido, qual era a diferença de teste rápido para COVID do teste PCR para COVID. O teste PCR ele identifica a presença do DNA viral. E o teste rápido, ele identifica a presença do anticorpo. Eu até falei para vocês, ó, tem dois tipos de anticorpos, IgG e IgM. Tá? O IgM é um dos primeiros anticorpos que aparece. Então, normalmente, se você apresenta um teste para IgM, é porque provavelmente o teu corpo ainda está em contato com aquele organismo. Certo? Então, tu está tendo um anticorpo que está tendo as primeiras respostas para o organismo. Tu está doente. E o IgG, professor, é porque você já teve o contato com aquele organismo. Seja por conta de uma vacina ou porque adoeceu. Tá? Mas tem vários IG, tem várias imunoglobulinas. Esse IG é da palavra imunoglobulina.
É uma proteína. Anota aí no caderninho de vocês, tá? Beleza? Esse processo é importante. Essas palavras, essa associação, é a hora que às vezes a gente acaba se enganando, se trocando. Tem várias questões do Enem que trocam a palavra anticorpo por imunoglobulina, e os nossos alunos às vezes, ai, professor, imunoglobulina é anticorpo, eu não sabia. Tá? Então, infelizmente, né, não é a característica comum do Enem fazer esse tipo de questão, de botar para você saber tão tecnicamente algumas palavras. Tá? Mas acontece. Então, para quem está aí se preparando para o Enem, aí, ó, é uma boa saída. Tá? Então, de onde é que vem esse termo IG? É da imunoglobulina, certo? Quem é que produz eles? Linfócitos B. Tá? Beleza? É uma célula agranulócita. As células dos linfócitos T, vocês vão associar a outro tipo de resposta imune, tá? Normalmente, ele vai reconhecer alguns vírus, tá? Reconhece alguns outros patógenos e células tumorais, tá? Então, a célula que está infectada, a célula que está tumorizada, ela vai levar essa célula ao que a gente conhece como apoptose. O que é isso? Autodestruição. Então, tu imagina uma célula do linfócito T que reconheça que uma célula está infectada, ou que reconheça que essa célula, a célula do próprio corpo humano, que está infectada, ou que é uma célula que está com DNA modificado, tumor, e ela faça com que essa célula morra. Olha só, sozinho o nosso corpo pode se proteger, minha gente. Gente, o nosso corpo é uma máquina fantástica. Disse, não é? É fantástico. Só que aí, vocês vão associar as células do linfócito T a outro tipo. Tem vários tipos de células T, tá? Entre as células do linfócito T que a gente tem, que são famosas, tem a CD4 e a CD8. Sabe essa célula? É muito específico, tá? Então, as células CD4, normalmente, elas interagem com respostas imunes do corpo humano, tá? Então, células que estão infectadas com vírus ou outras bactérias, tá? Então, normalmente, ela interage com isso, ela protege esse tipo de infecção. O que acontece? Essas células aqui são as células infectadas pelo vírus do HIV. Então, você vai associar agora, ó, linfócitos T ao que? Ao AIDS. A doença de AIDS, tá? Então, essa aqui, ó, as células do HIV. O que é HIV? É o vírus que causa a AIDS. Ela acessa a célula CD4, destrói a célula CD4. Então, essa célula do linfócito T, que protege o nosso corpo, levando a nossa célula do nosso corpo que está infectada, ou a célula do nosso corpo que tem uma característica tumoral, a apoptose, eu perco essa célula CD4. É por isso que uma das características comuns da AIDS é a pessoa adoecer muito fácil. Ela é uma pessoa considerada o quê? Imunodeficiente. Então é mais fácil ela morrer, ela pode morrer por uma gripe. Muito fácil. Certo? Então, a pessoa, inclusive, é uma forma de identificar algumas outras manifestações corporais, como doenças, como candidíase. O que é a candidíase? É uma micose, tá? Que aparece normalmente na boca ou nas áreas genitais. Herpes. Herpes é uma doença que não tem cura, mas muito comum. Herpes bucal, labial, a criança adquire normalmente, lá que, de novo, como eu falei para vocês, lambe o chão, lambe a torneira, troca de copo com a criança e com outra, transmite. Né? A gente fala muito nas aulas de doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai ter aula para falar sobre isso agora no mês de outubro, tá? De ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Herpes é isso? Pode ser. Mas a herpes labial, 95% da população mundial tem ela. A gente não fica vendo as pessoas com herpes, né? Pois é, quando a resposta imune do corpo abaixa, por diversos motivos, pode ser estresse, pode ser ciclo menstrual, tá? Então não é HIV não, tá, galera? Então vários motivos podem reduzir ou diminuir a tua resposta imune. Aí aparecem as feridinhas na boca, que não é espinha, você consegue identificar claramente, certo?
Por isso eu disse, por isso que lá nas primeiras aulas eu trouxe até uma dentista para vocês, conversar com vocês. Ela falou, ó, a gente consegue identificar. É um dos profissionais da saúde que consegue identificar características do HIV. Por quê? Porque a pessoa consegue ver, ó, aparece a cândida na boca, que é comum na infância também. Aparece a herpes, aparece algumas características do sarcoma de Kaposi, que umas manchas pretas no corpo inteiro, dentro da boca, tá? Então, essas características são características marcadas justamente pela baixa do sistema imune. Aí, significa dizer que tu tem HIV? Não. Aí tu vai pedir, provavelmente o profissional da saúde vai te falar, ó, vai conversar com você, vai dizer, olha, seria interessante você fazer esse teste, tá? Aí você vai procurar um teste para justamente fazer essa identificação se você tá ou não, se você é uma pessoa soro positiva ou não. Olha lá, o soro positiva, tá? Você vai ter que tirar o soro, né, através da sua linfa para identificar a presença ou não daquele patógeno. Ok, Érica? Ok, Adriana? Então, aí nós temos os dois tipos de linfócitos. Linfócitos B que produzem as imunoglobulinas ou anticorpos. E elas é que fecham o nosso quadro de defesa do nosso corpo. Além dos linfócitos, nós temos os monócitos e as células serial killer. Opa, não. As células natural killer. Tá? Sim, de killer. Killer é assassinas. Então, elas também são chamadas assim. Professor, tem uma célula assassina? Tem. Tá? Elas são parecidas com as células dos linfócitos, tá? Tem um núcleo bem grandão. E eles estão prontas para destruir diversas células-alvo, tá? E são formadas sem necessariamente a maturação, como nas células B ou células T. Então, elas reconhecem uma célula que precisa morrer e elas matam, tá? Então, está aqui o processo de reconhecimento da célula-alvo e elas matam aquela célula, certo? Tudo para garantir o que? A resposta imune do corpo humano. Vamos nós, vamos praticar. Para responder essas questões, a gente vai precisar resgatar também algumas aulas da semana passada, tá? Tanto de produção de vacina como do formato e da função de cada célula de defesa do nosso corpo. Olha só, questão do Enem de 2011. Sintomas mais sérios de gripe A, causada pelo vírus H1N1, aí vocês vão lembrar, vírus H1N1 é da gripe suína, tá? Foram apresentados por pessoas mais idosas ou por gestantes. O motivo aparente é que a menor imunidade dessas pessoas, desses grupos, contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina, contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Opa, pergunta é essa. Ó. Por que, que a vacina por que, que a vacina contra H1N1, certo, aumenta a imunidade das pessoas? As alternativas estão na tela, A, B, C, D e E. Vou dar 2 minutinhos para vocês me lerem e me darem a resposta aqui no nosso chat. 2 minutinhos.
E aí, galera, a Erika já deu a resposta dela aqui, ó. Então, a grande ideia aqui é a gente entender por que que a vacina aumenta o sistema imunológico. Vamos ver, ó. Alternativa A. Porque a vacina possui anticorpos contra o agente causador da doença? É isso, galera. Então, ó, a vacina contra H1N1 aumenta a imunidade das pessoas porque ela possui anticorpos. É isso? Não, né, galera? Ela não tem anticorpos, tá? O produto que tem anticorpo é o que a gente conhece como soro, tá? E aí ele ajuda muitas vezes quando eu já estou doente ou quando eu já peguei a infecção, né? Um cara sair andando na rua, um cachorro estranho me mordeu. Não sei se ele foi vacinado ou não. Eu tenho que procurar o hospital imediatamente para tomar um soro antirrábico, porque no soro tem anticorpo. Errado. B. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Certo? Proteínas que eliminam o causador da doença é anticorpo. Por isso que eu falei para vocês, associem anticorpo a proteínas, tá? Então, anticorpo é proteína? É, então também seria a mesma coisa. A e a B só trocou o termo. Tá vendo como acontece no Enem? De trocar termos, tá? Então, isso aí é anticorpo, tá? Letra C, estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. Gente, qual a função do glóbulo vermelho? Transporte de oxigênio. Não tem nada a ver com resposta imune, tá? Alternativa D de dado. Possui linfócitos B e T, que neutralizam o agente causador da doença. Bom, galera, até que os linfócitos B e T têm a ver com a resposta imunológica, mas eles não vão estar dentro da quê? Da vacina, certo? Então, na verdade, os linfócitos B e T estão no nosso corpo e é ele que vão reconhecer o antígeno. Letra E, estimulam a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. A gente chama isso de imunidade ativa, certo? Então, a gente aprende a reconhecer por conta justamente da presença do antígeno, tá? Anota aí no caderno de vocês. O que é um antígeno? É justamente esse corpo estranho que o nosso corpo aprende a reconhecer. Alternativa correta, muito bem, Érica. Alternativa E. Bora para mais uma. Outra questão também de 2011, Enem. Do ponto de vista fisiológico, os anticorpos são moléculas proteicas. Olha aí, ó, como eu disse para vocês, é proteína, tá? Produzidas e secretadas por células do sistema imune de mamíferos, conhecidas como quê? Células B ou linfócitos B. Reconhecem e atacam alvos moleculares específicos, os antígenos. Então, o que é o antígeno? É o corpo estranho, certo? Que o nosso corpo apresenta. Lembra lá que uma proteína ela tem uma forma em 3 dimensões, que reconhece um corpo específico por conta disso. Tá? O antígeno ele está presente nos agentes invasores, como vírus, bactérias, fungos e células tumorais. Atualmente, algumas empresas brasileiras de biotecnologia vêm desenvolvendo os anticorpos em laboratório. Um dos primeiros produtos é utilizado para a detecção precoce da ferrugem asiática da soja, doença que é causada pelo fungo, tarará, certo? Capaz de dizimar plantações. Há ainda a produção de kits para fins de pesquisa de diagnóstico de antígenos específicos de interesse para a saúde pública, como da hepatite A, B, C, leptospirose e febre amarela. Vamos para a pergunta. O desenvolvimento de anticorpos específicos por empresas de biotecnologia será benéfico para a saúde pública porque proporcionará o quê? Um minutinho para os nossos alunos e a gente volta com o gabarito.
E aí, galera? Ó, atenção, a Erika fez uma pergunta muito boa. Qual é a diferença de linfócitos e leucócitos, tá? Leucócitos são as células, são os glóbulos brancos, todos. Aqueles lá é eosinófilo, basófilo e os linfócitos, tá? Aí o linfócito é um desses tipos, tá? Eles oferecem uma medida mais tática, tá? É uma resposta imune adquirida. Os linfócitos são células agranulócitas que respondem à resposta imune adquirida. O linfócito B produz anticorpo. O anticorpo é a proteína que confere a saúde a gente, certo? É o reconhecimento do corpo estranho. O anticorpo é benéfico? Gerar esse anticorpo é benéfico para a vacinação? Não. Por quê, professor? Porque para isso eu precisaria apresentar o antígeno. Vacina a gente não faz com anticorpo, e sim com o quê? Com o antígeno, certo? Beleza? A questão me fala da produção de anticorpos para entregar ao corpo humano. É como se eu estivesse entregando soro. A pessoa, ou o ser humano, ou qual animal, está doente, opa, tá aqui já o antídoto. Tá? A ideia é essa. Melhor resposta para a gente é a alternativa D. Érica tá certa ali, ó. O tratamento de doenças em estágios iniciais. Ficou doente, eu já estou te dando o antídoto, certo? Beleza. Érica e os demais que estão acompanhando, a gente vai encerrar nossa aula por conta do tempo, mas vai ficar mais 2 ou 3 questões para vocês nesse material, tá? Então, com gabarito, para vocês consultarem, responderem e não deixarem de praticar. Galera, a gente vai se encontrar na próxima semana. Até lá. Grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.